Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. E nós estamos muito bem hoje, mais um dia de conversa, um dia de aprendizagem. Nós estamos cá mesmo para conversar com o nosso interlocutor, nosso convidado muito especial, que ele vai dar a sua biografia, temos aqui o Dr. Dino. O Dr. Dino, ele vai dar o seu nome completo, está conosco no nosso estúdio para falar para falar o tema de comunicação. Ele fez especialidade da comunicação. Há muita gente que pensa que comunicar é só abrir boca e fechar. Há quem pensa que de outra forma, mas nós vamos ouvir agora de uma forma etimológica, de uma forma jurídica, a partir do nosso convidado, o Nuruddin João Gomes, que ele é um licenciado à comunicação, fez ciências de comunicação, e nós vamos ouvir aqui a sua biografia, que nós desejamos mesmo boas-vindas, doutor, muito bom dia. Nós queremos falar da comunicação com nossos telespectadores ali em casa. O que é esse bicho de comunicação? Sim, boa tarde. Em primeiro lugar, saudar ao telespectador, saudar a Molana e agradecer por esse espaço. Iremos aqui debruçar em relação à comunicação. Em primeiro lugar, dizer que sou formado em comunicação pela Universidade de Zambeze. Fui docente também na mesma universidade, em várias cadeiras relacionadas mesmo ao mesmo curso de comunicação. Exatamente. O que é essa comunicação? Sim, existe muita percepção, aliás, muito conceito relacionado à comunicação, tendo em conta há vários pensadores. Comunicação é uma área muito vasta, em primeiro lugar dizer isso, também com muitas ramificações, mas em termos de conceito podemos encontrar a comunicação definida mesmo como o ato de partilha de informação entre duas ou mais pessoas. Entende? Partilha de informação entre duas ou mais pessoas. Exatamente. Esta aqui é a definição assim etimológica. Exatamente, de comunicação. Mas para que haja essa comunicação é necessário, neste vínculo, né, nesta partilha de informação, é necessário que haja um conteúdo, né, a ser difundido, a ser partilhado. Exatamente. Um conteúdo. Agora, diríamos nós também que, por exemplo, alguém está na sala de aulas, também é comunicação. Exatamente. Nos WhatsApps, exatamente, é comunicação. Exatamente. Nas rádios. Exatamente. Tudo é comunicação. Exatamente. Até nas igrejas. Exatamente. Na mesquita também. Exatamente. Ok. Até troca de experiência, né? E no mais a fundo, a comunicação é muito mais vasta. Troca de experiência, o intercâmbio cultural é uma comunicação. Consegue perceber? Ok. O aspecto facial ou físico de uma pessoa também é comunicação. Por exemplo, estamos diante de uma venda, eu sou um empreendedor ou sou um pequeno negociante e estou a expor o meu produto, eu tenho que perceber, né, o aspecto facial do cliente quando está perante o meu produto. É agradável ou não? Essa é uma linguagem gestual. Exatamente. A face também tem uma certa de comunicar se está feliz ou não está. Exatamente. Ok? Exatamente. Então, o cliente, neste caso, apresenta uma característica, um aspecto facial que eu, como vendedor ou empreendedor, tenho que estar preparado para fazer uma leitura física do cliente em relação ao meu produto. Ali, esta comunicação é que vai ditar se eu continuo naquela linhagem ou mudo de estratégia. Aí, meu caro telespectador, estamos aqui a aprender até no negócio. Vocês têm um investimento a fazer nos seus negócios. Está ali uma oportunidade que você pode muito mais aprender com o Dr. Dino aqui, a nos trazer aqui como é que nós podemos caracterizar uma forma facial, linguagem gestual. Também isto ele acaba inserindo como uma comunicação. Mas, doutor, como é que podemos sentir que estamos nos comunicar bem? Quando é que a comunicação, a gente se sente que estamos num bom caminho, porque já que há muita forma de comunicar-se, qual é o melhor caminho e como é que a gente se sente? Exatamente. Olhando para esse aspecto de boa comunicação, também é necessário remetermos aqui ao pensamento de vários autores, né? Nós falamos de Shannon Weaver, falamos de Maxwell, em que descreveram aqui o processo da comunicação. Um deles, Shannon Weaver, escreveu
vamos encontrar um modelo matemático, o outro é um modelo linear. O modelo matemático que simplesmente gira em torno de feedback, enquanto que o outro modelo é apenas linear. Não está preocupado com o feedback, enquanto que o outro processo está preocupado mesmo com o feedback. Exatamente. Olhando para esses dois pontos, eu acredito que para que haja uma boa comunicação é necessário que haja um feedback, mesmo que o feedback for negativo, assim como positivo. Por quê? Quando o feedback for positivo, nós sabemos que estamos diante de uma boa comunicação. Ou o processo, ou o objetivo da nossa comunicação foi alcançada. Em contrapartida, se a comunicação tiver um feedback negativo, ali é necessariamente que nós fizemos um arranjo no nosso processo comunicativo. Não se consegue fazer para poder exatamente persuadir ou alcançar o objetivo. Engrenar-se ao objetivo e alcançar. Exatamente. Mas quando fala mesmo do matemático linear, sim, para a sociedade comum, a sociedade moçambicana, exatamente, estão mais calejados em que tipo de comunicação? Exatamente. Linear ou matemática? Exatamente. Isso é um processo ainda discutível, não se pode aqui dizer taxativamente em que modelo a sociedade deve estar mais alinhada. Mas se formos a fazer uma análise mais profunda do dia a dia da comunicação que nós temos dia a dia, nós usamos mais o modelo matemático. Exatamente, alinhada ao processo de feedback. Porque a comunicação é direcionada, depois tem que dar o feedback para saber até que ponto nós conseguimos alcançar o público. O nosso objetivo foi exatamente. E nós quando falamos de matemática ou linear, estaríamos a falar também da comunicação objetiva ou subjetiva? Ou não? Falar da comunicação objetiva ou subjetiva, a subjetiva tem várias interpretações, como estava a dizer, né? Então, objetiva é mesmo direcionada. Não necessariamente que se encaixasse na subjetividade ou na objetividade. Esse é um outro contexto ou outra parte que também precisa ainda de ser discutida ao ponto de se perceber se a comunicação é exatamente subjetiva ou objetiva. Até que pode ser objetiva quando é mesmo alcançada ou direcionada. A subjetiva é quando tem aqui várias interpretações. Então, objetiva é aquela, lançou a informação, foi recebida, alcançado o objetivo e short and sweet. Exatamente. Esta é uma ciência para nós, que não fomos na ciência de comunicação, para nós é mais prático. Ainda mais, uma comunicação pode ser objetiva, por exemplo, um texto impresso, por exemplo, ali o leitor é que vai dar o significado, vai fazer interpretações, porque interpretações de um leitor é diferente da interpretação do outro leitor. Exatamente. Então, estamos a falar, por exemplo, a Bíblia é uma comunicação, também é interpretada de várias formas. Exatamente. E o Corão é uma interpretação, aliás, é uma comunicação que é interpretada de vários autores, cada um com o seu ponto de vista. Exatamente. E este atropelo não queria dizer este embate de interpretação, é que em certos momentos começa a criar convulsões. Exatamente, deu um bom exemplo aqui, Maulana. Nós temos a situação ou a questão da Bíblia ou do Alcorão. Também as interpretações que os pastores ou os maulanas dão é diferente cada uma delas. Por essa razão vamos ter aqui tantas igrejas, eu não queria mesmo tocar nesse ponto, tantas igrejas ou tantas mesquitas, cada um com sua visão, cada um com sua vertente, mas todos acreditando num único Deus. Num único livro. Exatamente. Eles têm a sombrela que é a Bíblia e a sombrela que é o Alcorão, mas cada um está a trazer, por exemplo, temos um caso do Cabo Delgado, que alguns supostos muçulmanos também liam o Corão e interpretavam que matar é bom. Exatamente, por essa razão tem essa divergência. É verdade que a comunicação ali acaba sendo subjetiva. Por exemplo, uma paisagem. Nós temos apreciados nas galerias tantas artes, obras de arte. Aquelas obras de arte, por exemplo, vai acabar tendo, por exemplo, a interpretação subjetiva, porque isso vai depender de cada leitor. Cada leitor
É o cada... Por exemplo, há uma imagem de uma arte, não é? Exatamente. Vai fazer uma leitura, vai fazer uma leitura do tempo de colonização. Exatamente. Ou da escravatura, não é? Exatamente. E eu, como não percebo nada da escravatura, eu vou lá buscar a imagem genuína que estou a ver uma mulher nua, de seio fora, enquanto, afinal de contas, ele está a interpretar um facto num momento circunstancial, onde nós tivemos a coifa dessa interpretação, chama-se comunicação. Exatamente, acaba sendo comunicação. Por isso, a comunicação é muito vasta, pode ter mesmo essa linhagem de subjetivo. Agora, doutor, como é que podemos sentir quando é que a comunicação gera conflitos? A comunicação gera conflitos. Em primeiro lugar, dizer que a comunicação é uma ferramenta muito, muito importante para as pessoas movimentar dia após dia, depende da comunicação. Para as pessoas trocar, fazer a troca de intercâmbio, o comércio depende da comunicação. E esta comunicação, quando é mal difundida, acaba criando desorientação na sociedade, acaba criando a perdição de certos indivíduos dentro da sociedade, acaba criando o desvio, tanto mental, tanto psicológico, por causa da comunicação. Então, por exemplo, numa saúde, aliás, numa consulta médica, por exemplo, quando estamos diante do médico e a comunicação for mal interpretada em relação à nossa saúde, é verdade que acaba criando um mal-estar, um desvio mental ou psicológico por causa do diagnóstico errado, nesse caso. Resultado de uma má comunicação. Exatamente. Okay. Também temos a questão dos noticiários diários, quando a comunicação difundida pela sociedade não é uma comunicação bem sustentada em termos de fontes, em termos do cruzamento das fontes, em termos de seleção, de materialização, de todo esse processo que envolve princípios jornalísticos, aqui acaba desviando uma determinada sociedade. Mas grande conflito. Uma parte da sociedade muito... Por exemplo, nós já tivemos no norte do país, onde homens da saúde difundiam sobre prevenção da cólera, não é? Exatamente. Uma saúde preventiva, não curativa, mas preventiva, e eles diziam que cuidado com a cólera, e entregavam uma certeza, não é? Um produto chamado certeza. Exatamente. Mas como a informação estava sendo deturpada, tinha um circuito, gerou conflitos até mortes, porque secretários dos bairros foram atacados, que vocês estão a trazer cólera aqui, não estão a prevenir a cólera. Exatamente. Então, podemos até pensar que estamos a comunicar enquanto que estamos a afugentar o público que nós queremos chamar para um determinado evento, para uma determinada situação, para uma determinada ação. Nós pensamos que estamos a chamar, se a comunicação for mal difundida, o público que queremos que adira à nossa ação, afugentar-se. Exatamente. Porque nós, mesmo quando estamos a ver na sociedade, há muita gente que estamos a falar de guerras, estamos a falar dos WhatsApps, fala mal de nossas lideranças, nossos dirigentes, estamos a procurar mais de defeitos que qualidades, até o diálogo acaba ficando comprometido. Eu acho que é mesmo por causa da comunicação. Aí, meu caro telespectador, temos aqui uma aula muito forte. Estamos a abrir uma rúbrica muito grande que é preciso a gente, de certeza absoluta, analisarmos profundamente. Mas quando nós não analisarmos, podemos criar atropelos fortes sobre a comunicação. E aí, não se esqueça de se subscrever ao nosso canal. Dê mais likes, comenta. Faça a pergunta ao Dr. Dino, que é especialista nessa área de comunicação. E, Dr. Dino, falando nisto, o que aconselha para a sociedade juvenil sobre a comunicação? Exatamente. Mas antes de tocar esse ponto ainda, queria acrescentar no ponto passado, dizer que para se comunicar é necessário, né, haver um processo de filtragem, um processo de análise, né, um processo de processamento, exatamente essa expressão que eu queria usar, processamento de informação. O que pretendemos com esta informação? Como é que vamos direcionar esta comunicação? Em que meio vamos partilhar? Como é que vai ser partilhado? Qual é o público-alvo? Qual é exatamente o que queremos abranger? Qual é a faixa etária? Exatamente. Então é necessário que haja um processo, uma filtragem, né, no processo de difusão de qualquer tipo de informação mediante um determinado público, porque podemos aqui
a pensar que estamos a comunicar, enquanto que estamos a desviar as pessoas, estamos a criar conflitos, estamos a criar, estamos a semear intenções de terrores dentro da sociedade. É preciso até imoralidades também criamos. Exatamente. É por isso o Corão sempre também diz inja com face com benabaim fatabayanu, que quem vier com uma certa informação, isto é, comunicar-se consigo, antes que tu tomes medidas de sentença ou julgar alguém, primeiro se informe melhor antes que você acorda arrependido ou com decisões mal preparadas e amanhã acordar arrependido. Mas sendo assim, como eu sempre falei com o doutor, o que é que nos dá como o medicamento para uma melhor comunicação, para uma sociedade sã e organizada num país que está determinado para desenvolver seu país? Como é que nós podemos, qual é o melhor medicamento para entrarmos numa comunicação saudável? Para entrar numa comunicação saudável, é exatamente o que já acabamos aqui de dizer. Temos uma direção, né? Exatamente a que tipo de grupo nós queremos enquadrar dentro das nossas ações em relação à comunicação que pretende ser desenvolvida. Qual é o objetivo desta comunicação que precisa de ser difundida? E também olharmos aqui em relação a emoções das pessoas, porque não é só apenas chegar e dar informação, mas também tem que perceber como é que as pessoas estão organizadas, como é que as pessoas estão preparadas psicologicamente, entre outros aspectos, para que direcionemos as pessoas segundo aquilo que pretendemos organizar dentro do... Organizar. E se falarmos também, por exemplo, dedicarmos a aula cívica ou educação, apertar nas crianças como se informar, como se comunicar melhor, seria um dos meios? Poderia nos ajudar isso? Não percebi? Se nós levarmos, por exemplo, a uma classe de juventude, pusemos numa academia de comunicação, num instituto de comunicação. Sim. Quanto mais temos mais formandos, mais estudantes sobre esta ciência, estaria a contribuir de certa maneira a redução de uma má proliferação de comunicação. É exatamente isso. Quanto mais as pessoas tiverem capacitação na área de comunicação, melhor é. Porque comunicação, é que eu disse, vai mais, é muito ampla. É comunicação, imagem, é saber ser, saber estar. A imagem conta muito, a imagem é a comunicação. Hoje em dia as pessoas, a juventude tem que saber ser, tem que saber estar, tem que saber interpretar os códigos, tem que saber se enquadrar, tem que saber participar em vários aspectos da sociedade e mostrar uma boa postura, porque acaba sendo uma comunicação diante de uma entrevista, a maneira de se apresentar é uma comunicação diante de um negócio, a maneira de se posicionar, de expor o seu produto, organizar o seu produto numa plataforma, seja digital ou numa feira de facinho, por exemplo, é comunicação, e a juventude precisa muito dessas componentes, dessas aulas. Por isso, hoje em dia, as empresas também precisam estar alinhadas ao processo de comunicação, principalmente aos agentes da recepção, principalmente. Nos hospitais, por exemplo, as nossas enfermeiras, serventes, principalmente, entram muito em conflito com os pacientes. Mesmo na polícia de trânsito também. Se não se comunica mal, acaba gerando conflito. É verdade. É necessário, eu aconselharia que as empresas na atualidade tinham que se alinhar a uma clínica. Potenciar. Exatamente, a uma clínica. Há uma reciclagem, nesse caso, os funcionários, tanto das organizações públicas, assim como privadas, tinham que se alinhar às clínicas de comunicação, em forma de uma reciclagem. Assim como os carros vão à manutenção, então os funcionários, as pessoas tinham que fossem a uma clínica de comunicação para ele saber ser, estar, atender o paciente, atender o utente na estrada, até no balcão. Exatamente. Aí nós teríamos uma sociedade civilizada, uma sociedade que sabe comunicar, ser, estar. Aí foi nossa conversa, a primeira conversa com o Dr. Dino,
Esta é a primeira conversa com ele, mas não será a última. Temos certeza, inshallah, que vamos conversando, vamos aprendendo muito mais. Ele está a trazer aqui elementos chaves fortes. Para você ser professor, tem que saber comunicar. Ser enfermeiro, tem que saber comunicar. Ser um polícia, trânsito e outros também, que estão, em particular, nos lugares públicos. Tem que ter uma comunicação saudável para que não fera o sentimento de quem vem ao seu encontro, saiba ser e estar. Que Deus nos ajude para outro programa, inshallah. Até lá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.